Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de ciências. Mas, gente, e aí, como é que vocês estão? Estão conseguindo fazer as atividades? Tá dando tudo certo? Olha, vocês estão vendo que já estamos chegando ao final do ano, né? E aí, estão animados? A essas alturas todo mundo já está cansado, não vê a hora que chegue logo essas férias. Os dias ficam até mais longos. Mas é muito bom, né? É muito bom a gente estar concluindo mais um ano. Então, já vocês estão concluindo aí o oitavo ano. Próximo ano é nova série, né? É nono ano. Então, e é assim mesmo, né? A vida vai seguindo. Isso é bom. Mas vamos continuar o nosso trabalho. Na aula anterior, nós já estávamos falando de geração de energia. Várias fontes de geração de energia. E agora a gente vai dar continuidade. Lá em nosso livro, da página 226 a 233, nós falaremos, né, sobre mais alguns tipos de fontes de geração de energia elétrica. E vamos começar, né, pela energia de biomassa. O que é isso? Energia de biomassa. O que é biomassa? O termo biomassa corresponde à matéria orgânica contida nos organismos. A biomassa está presente na lenha, em resíduos da madeira, no bagaço de cana-de-açúcar, na matéria orgânica do lixo, em sementes, entre outros. Observe aí na figura, tratores sobre montanha de bagaço de cana, em Valparaíso. O bagaço é usado como combustível na produção de energia elétrica. Isso tudo é bagaço. Esses materiais podem ser queimados, sendo usados diretamente como combustível, ou podem ser processados produzindo biocombustível, como é o caso do etanol e do biodiesel. O etanol, também conhecido como álcool, é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar. Já o biodiesel é produzido a partir do óleo de soja, óleo de algodão, gordura animal, entre outros. A vantagem dos biocombustíveis é que eles são renováveis. Esses combustíveis podem ser usados, por exemplo, em veículos e outros equipamentos, no lugar dos combustíveis fósseis. Além disso, esses combustíveis também podem ser empregados como fonte de energia nas usinas termoelétricas. Como grande parte da biomassa utilizada tem origem vegetal, o uso desse recurso evita o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera, pois as plantas, quando crescem, retiram o gás carbônico do ar, compensando a liberação pela queima do gás pela queima. O cultivo de plantas também contribui para o aumento da oferta de trabalho no campo, e sua produção é mais barata que a de combustíveis fósseis. O uso da biomassa tem como desvantagens. Vocês sabem que toda moeda tem duas faces, né? Então, essas fontes de energia têm um lado bom e também tem um lado ruim. Qual é a desvantagem, né? Quais são as desvantagens do uso de biomassa? Dificuldade de armazenamento e menor eficiência na geração de energia em relação aos combustíveis fósseis. Além disso, se a lavoura para a produção de alimentos for substituída por lavouras para a produção de biocombustíveis, a produção de alimentos vai diminuir e o seu custo vai aumentar. Plantações podem ameaçar reservas de vegetação nativa e, consequentemente, a biodiversidade, pois em certos casos é necessária uma grande área para cultivo. Então, todas essas são desvantagens, né, com a produção de combustível de biocombustíveis, de biomassa. Olha aí o ônibus movido por biodiesel em Curitiba e aqui a plantação de soja em diferentes estágios. Continuando. Outro tipo de produção de energia, energia eólica. Ele é obtido a partir dos ventos que fazem girar hélices compostas de pás. Como vimos no capítulo 6, os ventos são grandes geradores, né, de energia. Eles são gerados devido às diferenças de temperatura, de pressão e de ar entre as regiões, provocando deslocamentos de massas de ar. A energia eólica era usada inicialmente para o bombeamento de água e para a moagem de grãos em moinhos de vento. Ainda hoje é utilizada em zonas agrícolas, inclusive no Brasil,
para extrair água de poços ou mesmo drenar água em salinas. Observe aí na figura a salina com moinhos de vento em Araruama, Rio de Janeiro, 2018. Elas eram usadas, né, para bombeamento de água. Quer dizer, eles, né, os moinhos. Para a produção de energia elétrica são usados geradores que transformam a energia cinética, né, do movimento das pás. A energia eólica usa uma fonte renovável, o vento. Além disso, não emite gases de efeito estufa e é praticamente inesgotável. No entanto, essa fonte não está disponível em grande quantidade em todos os locais do planeta e não é produtiva em locais de poucos ventos. No caso do Brasil, há uma boa disponibilidade desse recurso, especialmente no Nordeste. Por essa razão, a região abriga o maior número de instalações de parques eólicos, que são as áreas onde ficam as torres. Vocês sabem que aqui em Sergipe nós temos, não é? Olha aqui, na Barra dos Coqueiros. O impacto socioambiental gerado por essa fonte de energia é a poluição sonora produzida pelo movimento das enormes hélices. As torres eólicas também podem provocar a morte de aves, insetos e morcegos que se chocam contra as hélices. Vamos lá. Outra fonte de energia, energia solar. A energia solar pode ser usada de maneira geral de duas formas. Em um dos usos, a energia solar aquece reservatórios de água, a energia solar térmica. Outra forma é aproveitar a energia que vem dos raios solares para gerar energia elétrica, que é a energia solar fotovoltaica. Olha, duas maneiras, uma para aquecer os reservatórios de água e outra para produzir a energia elétrica. Na energia solar térmica, encontrada em residências, coletores solares captam as radiações do sol que aquece a água. A radiação solar passa por uma camada de vidro transparente e aquece uma superfície metálica. Qual você imagina que seja a função da camada do vidro? Vamos pensar. Olha aqui os coletores solares, né, recebem energia, e aqui os tubos de água. Assim como ocorre em uma estufa, essa camada permite a passagem da luz solar e impede que o calor atravesse o vidro de volta. Assim, boa parte da energia térmica fica retida e é transferida para a placa metálica. Parte do calor é transferida para tubos por onde circula a água. A água fria entra, é aquecida e vai para um reservatório, a fim de ser distribuída para casa. Então, olhem aí, casas populares em que foram instalados armazenadores térmicos para o aquecimento solar de água, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Olha aí os coletores e os reservatórios. Além da economia de energia elétrica ou de gás proporcionada pelo uso dos coletores solares, eles não poluem o ambiente e não aumentam o efeito estufa, ao contrário do que ocorre com a queima de combustíveis fósseis. O Brasil é o quinto país que mais utiliza coletores solares no mundo. Na energia solar fotovoltaica, as diversas células fotovoltaicas de silício, que compõem cada um dos painéis solares, transformam a energia da luz solar em energia elétrica. Olha quanta placa, gente. Quantos painéis? Tanto na modalidade térmica ou como na fotovoltaica, há alguns aspectos negativos do uso da energia solar. Um deles é o alto custo de instalação dos equipamentos. A eficiência dessa modalidade de energia ainda é menor do que a dos combustíveis fósseis, uma vez que a energia solar só pode ser bem aproveitada em regiões com boa iluminação natural. De maneira semelhante ao que ocorre com a energia eólica e a disponibilidade de vento. Aí vem outro tipo de energia, a energia geotérmica. A energia geotérmica é uma energia obtida a partir do calor vindo do magma, localizado no manto, uma camada abaixo da crosta terrestre. Vocês lembram, né? Crosta, abaixo da crosta vem o manto, abaixo do manto, né, no interior da Terra, está o núcleo. Em algumas regiões vulcânicas do planeta, o calor dos gases vulcânicos ou do magma provoca o aquecimento da água subterrânea. Essa água, quando superaquecida, jorra na forma de jatos ou geysers. Observe na imagem. Né? Aí são geysers, esse vapor aí saindo, gente, é todo da água que vem aquecida lá do interior. Olha aí. Na Islândia,
Onde há muitos geysers, a água quente é bombeada para as casas e usada para o aquecimento. Pode ser abertos no chão buracos fundos que atingem os reservatórios por onde sai o vapor de água e outros gases. O calor que vem da água aquecida também pode ser usado em usinas geotérmicas para a produção de energia elétrica. Desde que explorados de forma adequada, essas usinas podem produzir energia por muito tempo e de maneira contínua. Olha aqui a instalação para a captação de energia geotérmica. A principal desvantagem dessa fonte de energia é que em muitos locais é necessário cavar buracos muito profundos, o que torna a tecnologia cara. Além disso, alguns gases expelidos são corrosivos ou trazem riscos à saúde. Continuando, energia das marés. Vocês estão vendo, gente, quanta fonte de energia, né? Quantas formas de se obter energia elétrica. Para aproveitar a energia das marés, é construído um reservatório junto ao mar, com turbinas geradoras. A água invade o reservatório com a maré alta e sai com a maré baixa. Com esse movimento, a turbina é acionada, gerando energia elétrica. É uma forma de obtenção de energia possível em locais onde há grande diferença de nível entre a maré baixa e maré alta. Mas as variações do ciclo das marés dificultam o fornecimento regular de energia e o custo das instalações ainda é alto comparado com a quantidade de energia obtida. Essa fica aqui no Ceará. Foi o primeiro protótipo da América Latina a gerar eletricidade a partir de ondas em 2012. Vamos lá. Energia nuclear. Para gerar eletricidade, uma usina nuclear usa um elemento químico, que é o urânio. Esse elemento é instável, isto é, ele vai aos poucos se transformando em outros elementos, liberando grande quantidade de energia térmica no processo. Por causa dessa e de outras características, dizemos que o urânio é radioativo. Como veremos no 9º ano, a radiação pode ser usada para diversos fins, como na realização de exames de imagens. No entanto, certas radiações, inclusive a radiação liberada pelo urânio, podem ser muito perigosas, provocando doenças e outros problemas. O urânio pode passar por outros processos, como usado na fabricação de bombas atômicas, e ao explodirem, libera uma quantidade gigantesca de energia. Olha aqui a explosão de uma bomba nuclear. Essa aconteceu no Japão, né, em 1945, no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Nas usinas nucleares, a energia térmica é usada para aquecer uma grande quantidade de água. Quando essa água se transforma em vapor, ela movimenta uma turbina, que alimenta um gerador de eletricidade. Olha aí o esquema. O combustível nuclear, que é feito do urânio. Transformação do urânio produz calor que aquece a água. A água produz o vapor. Né? Isso tudo aqui é chamado de reator. Ao vapor move a turbina. Veja aí. Que gera, né, a energia. É transmitida para as torres de transmissão. Por aí vai. Aí tem também o condensador, né? Olha aí, água para resfriamento, o tanque de água. E a água pode voltar de novo, né, para ser aquecida. Vamos lá. No Brasil, a primeira usina nuclear, Angra 1, foi construída em Angra dos Reis em 1985, a 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, há uma segunda usina no mesmo local, em funcionamento, né, a Angra 2. Uma terceira usina, Angra 3, permanece em construção desde 1984. A energia nuclear não provoca poluição do ar nem contribui para o aquecimento global. A construção das usinas causa certo impacto no ambiente, mas não depende do alagamento de grandes regiões, como acontece das usinas hidrelétricas. Mas, apesar dessas vantagens, a energia nuclear traz alguns problemas. Um deles é o risco de acidente nuclear, como o que ocorreu na Ucrânia em 1986 e no Japão em 2011. No primeiro caso, a central nuclear de Chernobyl, localizada na antiga União Soviética e atual Ucrânia, sofreu uma explosão e liberou na atmosfera grande quantidade de partículas radioativas. No segundo caso, na usina nuclear de Fukushima,
localizada no nordeste do Japão, ocorreram explosões em consequência de um terremoto de grande escala, seguido de um tsunami. Olha aqui a imagem. Em uma usina construída segundo as normas de segurança e mantida sob constante supervisão e manutenção, o risco de acidentes é baixo. Mas se houver um acidente, ele pode trazer consequências muito graves aos seres vivos. É uma maneira muito perigosa, né, de produzir energia através dessa usina nuclear. Dependendo do tempo de exposição, um tipo e da intensidade de radiação, pode haver destruição de células ou alterações de material químico que formam genes, originando mutações. Então, olha aí. Algumas mutações podem causar câncer ou outras mudanças que podem ser transmitidas às gerações seguintes. Então, é muito perigoso, não é? Doses altas podem matar em poucos dias. Pessoas que trabalham em ambientes com radiações precisam, portanto, monitorar o tempo de exposição para não ultrapassar certos limites. Então, é algo perigoso. Tem que ter todo um cuidado mesmo, uma série de cuidados. Outro problema é que, à medida que a usina nuclear funciona, outras substâncias radioativas surgem a partir do urânio e precisam ser removidas. Parte delas é reciclada para ser usada de novo pela própria usina. Outra parte, porém, não pode ser reciclada e tem que ser descartada. Essas substâncias radioativas descartadas formam o chamado lixo radioativo e constituem ameaça ao ambiente e à sociedade. Há ainda o problema de que a água utilizada na refrigeração de usinas nucleares ou outras usinas que utilizam energia térmica para aquecer a água e mover uma turbina é muitas vezes lançada em um ecossistema aquático sem ser previamente resfriada. Esse aquecimento da água de rios e lagos pode prejudicar os seres vivos que não suportam grandes variações de temperatura. Então é bem complicada, né? Tem uma série de dificuldades, certo? Gente, nós temos uma atividade para responder. Olha só, qual é a atividade desse conteúdo? Nós acabamos de falar de uma série de fontes de energia elétrica, não é? Várias formas de se obter energia elétrica. Todas elas apresentaram suas vantagens e também suas desvantagens. Então, o que é que vocês vão fazer nessa atividade de agora? A partir das fontes de energia estudadas nesta aula, apresente aspectos positivos e negativos de cada uma delas, certo? Então, vocês vão apresentar o que é de bom e de ruim de cada uma dessas fontes que nós acabamos de falar. Nós falamos da energia termoelétrica, aqui, energia nuclear, energia das marés, todas têm um lado positivo e negativo. Energia geotérmica, energia solar, energia eólica, energia de biomassa, certo? Energia de biomassa, foi a partir daí. Então, vocês vão apresentar aspectos positivos e aspectos negativos. Faça a atividade e envie ao professor, tá bom? Então, encerramos nossa aula aqui, não é? E já já a gente retorna para a nossa segunda videoaula, dando continuidade. Agora a gente vai falar sobre como restabelecer o equilíbrio ambiental, certo? Então, até daqui a pouquinho.